Tô de volta aqui ainda absolutamente inebriado por esse êxtase de uma alegria que parece não ter fim, né? De uma escalada de um Olimpo que está durando muito mais do que eu imaginava, não muito mais, mas com capítulos mais pujantes, capítulos mais importantes e históricos do que eu imaginava, e com o topo desse Olimpo conseguindo ser enxergado nesse horizonte. Antes estava coberto por nuvens, hoje não está tanto mais. Segue sendo improvável, mas muito, muito, muito distante de ser impossível. Eu ainda não estou aqui para falar muito de Fluminense e projetar, apesar de que o vídeo de hoje ele vai ser dividido mais ou menos em duas partes, né? A análise desse Al Hilal e Manchester City e depois uma mini projeção de Fluminense e Al Hilal. Terá um vídeo maior com essa projeção dedicada mais para frente nessa semana. Mas como eu estou nessa lua de mel com o meu clube de coração, eu não consigo não falar de Fluminense, ainda mais quando tem um assunto que se relaciona diretamente, né? Mas não precisa ser relacionado diretamente. Se eu vou pegar um café, eu já penso qual é a relação do café com o Fluminense. Se eu olho para o céu, eu já penso a relação que o Fluminense pode ter com o paraíso. E, enfim, para onde eu olho, eu vejo o Fluminense. Isso é fantástico, cara. Vamos lá. Fantástico também foi esse jogo. 4 para o Al Hilal, 3 para o Manchester City. Eu, como disse no vídeo aqui de ontem, pós a vitória gigante, a copada do Fluminense para cima da Inter de Milão, que eu ficaria acordado por conta do trabalho para ver esse Al Hilal e o Manchester City. Porém, eu imaginava o Manchester City classificando-se sem muito drama, porém não com conforto, né? Eu sei da qualidade desse Al Hilal, não conheço profundamente porque não assisto a Liga Saudita e a Liga dos Campeões Asiática, porém, quando você via a escalação, você conseguia enxergar muito bem a qualidade desse Al Hilal, que tirou vários jogadores de prateleiras superiores do futebol europeu para montar esse elenco e esse time titular principalmente, né? Porém, a gente está falando do Manchester City. E quem ficou acordado como eu, que fui dormir às 5h30 da manhã, porque ainda fomos brindados com uma prorrogação bastante recheada, quem ficou acordado foi presenteado com o jogo mais emocionante, mais cheio de reviravoltas de toda essa Copa do Mundo de clubes até aqui. E com essa zebra, não sei se é uma zebra com Z maiúsculo, mas é uma zebra. O azarão venceu, o franco atirador venceu, mais um europeu eliminado nessa segunda-feira, 30 de junho, que entrará para os livros europeus de história como a segunda-feira maldita, da queda da Inter para o Fluminense e da queda do Manchester City para o Al Hilal. Economicamente, um duelo de titãs, né? Titãs que ocupam posições diferentes na hierarquia da pirâmide do futebol mundial, mas são dois titãs. O segundo clube mais rico do planeta, a segunda maior receita, que volta e meia é a primeira, versus o clube mais rico fora do futebol europeu. Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita. Esportivamente, foi um jogaço, principalmente por conta de uma atuação histórica do Al Hilal, que é um time europeu fora da Europa. Quando você olha para a escalação, Bono, Koulibaly, João Cancelo, Renan Lodge, Rubem Neves, Milenkovic, Malcom, Marcos Leonardo, eles estavam em diferentes posições da hierarquia esportiva do futebol europeu, mas todos poderiam estar jogando naturalmente, seguramente, em clubes do futebol europeu nesse momento. Alguns na nata do futebol europeu, inclusive. Então temos jogadores em diferentes estágios da carreira e todos eles entregaram uma atuação fantástica contra esse Manchester City e precisaria ser assim para que o Al Hilal passasse. O roteiro do jogo foi um negócio de maluco. O City faz 1-0 logo no começo com Bernardo Silva. A regra permite o toque de mão do Aït-Nouri no começo da jogada. Ela não permite se o toque de mão fosse do Bernardo Silva. Não discuta comigo, discuta com a regra. Portanto, gol legal. Marcos Leonardo empatou no segundo tempo. Logo depois o Malcom virou no contra-ataque fulminante. O Haaland fez um 2-2 minutos depois. Fora pênalti anulado por conta de um impedimento bem marcado, bola do Haaland em cima da linha tirada pela defesa do Al Hilal. No primeiro tempo o Bono fez
defesas absolutamente fantásticas, tudo isso recheou o tempo regulamentar e a gente foi presenteado com uma prorrogação. Koulibaly fez o 3-2, partida perfeita do zagueiro ex-Napoli ex-Chelsea. Phil Foden fez o 3-3 depois de um passe maravilhoso do Cherki, que saiu do banco de reservas, e até que, enfim, os números finais foram entregues por Marcos Leonardo, o grande herói, ou um dos grandes heróis do Al Hilal desse capítulo histórico para o clube saudita. Que jogo, cara! Antes de me debruçar mais no vencedor, vamos aos problemas do perdedor. E são problemas velhos, né? Um museu de grandes novidades para o torcedor do Manchester City. Aquele Manchester City com a aura de infabilidade, né, de ser um time infalível, já desapareceu há algum tempo, vive uma temporada de problemas e queda do próprio padrão, que trazem um padrão de problemas para a queda do próprio padrão de qualidade, e essas fragilidades já tatuadas na pele e na memória do Manchester City se repetiram. A linha alta muito vulnerável, a transição defensiva sendo pega de maneira muito simples, já que o Al Hilal fez isso muito bem, né? A transição defensiva muito castigada. Ederson, mais uma vez muito mal, no que é a pior temporada do Ederson no gol do Manchester City. Eu sei que houve problemas físicos, mas tecnicamente debaixo das traves, o Ederson tá muito mal. Nunca foi dos melhores do mundo nesse quesito. Ele era dos melhores do mundo, juntando isso com o Spes, que para mim ele é o melhor do mundo, acima de Ter Stegen, hoje do Neuer e tudo mais. Mas olhando só para o quesito debaixo das traves, nunca foi dos melhores, e essa partida ele foi muito mal. A primeira defesa só foi na prorrogação e no lance que ele dá o rebote para o gol do Marcos Leonardo. Rubem Dias mal mais uma vez, Akanji, Vardiol, Ake, enfim. O sistema defensivo do Manchester City sofreu uma pane muito bem explorada pelo Al Hilal. Se a goleada anterior sobre a Juventus havia entregado sinais interessantes que apontavam para os caminhos possíveis de uma reconstrução do Manchester City e de uma nova versão do Manchester City, essa derrota traz os velhos problemas e mostra que não é tão fácil assim você sacudir os vícios negativos com novas contratações e com reformulações. Isso demanda tempo. É para o torcedor do City ficar desesperado? É para instaurar-se uma crise? Não. Não há crise. Porém, há a necessidade de tempo. E esses padrões negativos precisam ser consertados sim ou sim. Porque, por mais que o Al Hilal seja bom, se o Al Hilal consegue explorar tão bem essa transição defensiva mal feita do Manchester City, muitos outros vão conseguir na próxima temporada, assim como seguiram na passada / atual. Tem tempo e tem mão de obra para o Guardiola consertar esses problemas. O Al Hilal consegue punir muito o Manchester City porque o treinador, uma cobra criada, sabia do mapa da mina. Porque o senhor Simone Inzaghi, que é um senhor treinador de futebol, ele já tinha conseguido agredir o Manchester City com a Inter de Milão em 2 oportunidades e não venceu nenhuma delas. Fez o Ederson ser o melhor em campo na final da Liga dos Campeões. Sim, o Ederson tem uma atuação de final de Champions, debaixo das traves, para mostrar as próprias qualidades nesse quesito também. E na fase de Liga da Champions passada, um 0-0 que o City pouco conseguiu agredir essa Inter de Milão. 2 vezes o plano do Inzaghi foi muito bem executado. Só agora ele consegue vencer na terceira e com o Al Hilal. O Guardiola tinha 11 jogos e 11 vitórias em mundiais de clubes, 38 gols marcados e 4 sofridos. Sofre a primeira não vitória, sofre a primeira derrota. Eu achei impressionante como você via nesse Al Hilal, com menos de um mês de trabalho do Inzaghi, os melhores pontos dos melhores momentos da Inter de Milão da era Simone Inzaghi. Meio que copiou, colou. Assim, ele conseguiu implementar, imprimir nesse Al Hilal tudo o que dava certo na Inter de Milão, quando a Inter de Milão estava bem azeitada. Isso não quer dizer que
o Inzaghi deveria ter ficado? Eu até acho que sim, mas já tinha cara de fim de ciclo e a final de Champions, com a pior goleada da história de finais de Champions, foi realmente muito castigante e é muito ruim seguir um trabalho depois disso, por melhor que seja o treinador. Mas ele é um senhor treinador e consegue, com muito pouco tempo de trabalho e com boas ferramentas, colocar esse Al Hilal para chocar o mundo. Velocidade e precisão impressionantes nos contra-ataques, nas transições. E a estrela de Marcos Leonardo, que depois de uma entrevista muito bonita para a Cazé TV, para minha querida Bruna Deltri, ele revelou que ele estava passando por um problema muito grave e muito sério com a família e com a mãe no Brasil, que ficou 23 dias entubada. Recentemente, acabou de sair aparentemente do hospital, conseguiu assistir a partida. Que bom que a mãe do Marcos Leonardo está bem e pôde ver o filho brilhando contra o Manchester City de Pep Guardiola numa Copa do Mundo de Clubes. Isso me lembra como a gente não faz ideia do que às vezes passa na vida dos atletas e cobra atuações infalíveis a todo jogo. Pois bem, projeção para essa luta por vaga nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes. Repito que eu vou fazer um vídeo dedicado sobre isso mais pra frente, agora é só uma passada, a primeira tinta. Independentemente da qualidade desse Al Hilal, e tem muita qualidade demonstrada nesse jogo, a eliminação do Manchester City de Pep Guardiola foi, queira você sim ou queira você não admitir, uma boa notícia para o Fluminense. Ponto final, tá? Não vai ter chance de revanche, mas enfrentar o Manchester City é muito mais encardido do que enfrentar 99% das outras equipes do futebol mundial. Esse Al Hilal conseguiu criar armadilhas para o Manchester City, o que não quer dizer que esse Al Hilal seja um time pior de se enfrentar do que o Manchester City e melhor do que o Manchester City, por isso eu encaro como uma boa notícia essa classificação do Al Hilal. O que não quer dizer que seja mamão com açúcar e que o Fluminense vá como favorito. Não acho que vá, tá? O favoritismo, na minha opinião, está do lado do Al Hilal. Olha para a escalação de um time para a escalação de outro. Porém, as margens são muito mais justas. O City seria, sei lá, 70% 30% Fluminense. Eu acho que agora está 55-45, 60-40, e não mais do que isso de favoritismo para o Al Hilal e não menos para o Fluminense. A vitória corajosa e histórica do Al Hilal assusta, mas o Fluminense não joga como o Manchester City. O Fluminense não se expõe com a linha alta e o Fluminense não dá tanto campo para contra-ataques. E o Al Hilal vem de uma prorrogação muito cansativa e muito exigente contra esse Manchester City. Se o Fluminense jogar como jogou contra a Inter de Milão, pode ganhar de qualquer clube do planeta. Ok? Alguns entregarão uma missão muito mais difícil do que a Inter de Milão, que não está nos melhores clubes do planeta nesse momento. Mas de todos os que ainda estão na competição, se jogar como jogou contra a Inter, o Fluminense pode ganhar. Especialmente do Al Hilal, que não é dos melhores da competição. Pode acabar ganhando, não duvido do Al Hilal ser campeão do mundo, mas eu também não duvido do Fluminense ser campeão do mundo. Lembrando que do outro lado a gente ainda tem PSG, Real Madrid, do nosso lado tem Palmeiras, tem Chelsea, vamos ver como é que vai ser Real Madrid e Juventus, né? Enfim, cara, eu inclusive repetiria o esquema, tá? Que deu muito certo contra a Inter. Infelizmente sem o René, que está suspenso. Fuentes, pelo amor de Deus. O René entregou jogos grandes. Mas isso aí eu deixo para o estrategista Renato Portaluppi, para mostrar as diferenças com as quais a gente está lidando, né? Primeiro que o Fluminense entrou para o mata-mata da Copa do Mundo com a menor receita de todos os classificados. Receita do Fluminense no ano passado, 694 milhões de reais. Receita da Inter, 2,5 bi de reais, 3,6 vezes maior, portanto. Receita do Al Hilal, 1,5 bi, 2 vezes maior do que a receita do Fluminense. Assusta. Então vamos aos investimentos na última janela de transferências. Fluminense em todo 2024 gastou pouco mais de 100 milhões de reais.
Inter, na janela do verão passado, 490 milhões, quase 5 vezes maior. Al Hilal, 665 milhões, quase 7 vezes maior. São essas as distâncias. O dinheiro não compra tudo. O Fluminense conseguiu eliminar a Inter de Milão, mas para você ver o caráter, a pujança dos investimentos do Al Hilal também. Então não é exagero dizer que o favorito é o Al Hilal, porém a pressão está um pouco mais dividida. Se a pressão estava toda do lado da Inter, eu acho que o Fluminense entra com uma pressão bastante razoável, especialmente da perspectiva brasileira, da crítica brasileira, da mídia, das torcidas, porque agora existe uma responsabilidade talvez até maior para o lado do Fluminense do que para o lado do Al Hilal. Primeiro detalhe, olhando para esses números, além dos detalhes que eu já destaquei. O Fluminense já conseguiu embolsar 220 milhões de reais em premiações até aqui, quase um terço de toda a receita do ano passado. A vaga para as semifinais daria outros 115 milhões, quase que dobra. E o segundo detalhe é que o duronense, o Fluminense sempre de bolsos curtos, segue furando bolhas financeiras enquanto não acha um pai rico e uma mãe rica. E aí eu quero finalizar mostrando que o Fluminense mais uma vez está sendo um chato. Eu adoro lembrar dessa charge do grande chargista em fio, o Henrique Filho, o mineiro rubro-negro histórico durante a ditadura militar especialmente. Eu sempre gostei, desde moleque, quando eu vi pela primeira vez essa charge, que ilustra muito bem o primeiro título brasileiro da história do Fluminense, em 1970, apelidado por alguns do maior brasileiro de todos os tempos, porque, claro, foi no ano do tri brasileiro, em que toda aquela seleção, a maior da história das seleções, jogava no futebol brasileiro. Então, naquele torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, o Fluminense conseguiu, além de bater outras grandes equipes durante a primeira fase, no quadrangular final, bateu o Palmeiras de Ademir da Guia, o Cruzeiro de Tostão e o Atlético Mineiro treinado por Telê. O Palmeiras, que era atual campeão do Robertão, o Santos nem passou para o quadrangular final, o Santos desse senhor aqui. E aí a gente tem essa charge maravilhosa do Enfio, que é um torcedor assistindo a TV, falando antes do quadrangular. Meus amigos, não há dúvidas de que o Internacional, o Palmeiras, o Atlético e o Cruzeiro serão os finalistas. Nenhuma chance existe para o Fluminense. E atenção, o Fluminense, Palmeiras, Atlético e Cruzeiro se classificaram. Meus amigos, não vai dar outra coisa. O Robertão ficará entre o Cruzeiro e o Palmeiras. Atenção, o Fluminense venceu o Palmeiras por 1-0. Aí volta. Meus amigos, o Cruzeiro será o virtual campeão. Hoje deverá passar facilmente pelo Fluminense. E atenção, o Fluminense ganhou do Cruzeiro por 1-0. Meus amigos, o Fluminense é um chato. Isso foi antes do Fluminense cravar o título brasileiro com um empate com o Galo de Telê por 1-1. Gol do herói Mickey, que substituiu o artilheiro lesionado Flávio Minuano e foi um dos grandes heróis dessa grande campanha do Fluminense. Outro dia eu estava falando com meu amigo Bernardo Bezuchi sobre o Mickey, e tá aí essa charge do Enfio que eu acho que se adapta e se encaixa no momento atual, né? O Fluminense entra sem nenhuma chance na Copa do Mundo de Clubes e o Fluminense se torna mais uma vez um chato. Que a gente siga assim. Até o próximo vídeo.